Olá, amigos alvinegros. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Botafogo. No nosso programa de hoje, nós vamos ter a participação dos companheiros Álvaro Roberto e Orlando Menezes. O Álvaro Roberto está aqui conosco. Tudo bem, Álvaro? Seja bem-vindo. Tudo bem? Oi, Orlando. Vamos falar um pouquinho sobre o Botafogo, né? O Orlando Menezes vai conversar com a gente pelo telão. E aí, Orlando, tudo bem? Senhores, no programa de hoje, nós vamos abordar um tema que está sendo discutido atualmente. Então, vamos falar disso logo depois da vinheta. Por que John Textor continua fazendo rotação no plantel do Botafogo, apesar do fracasso em 2025? E, além disso, está reforçando nossos rivais. Vou mostrar opiniões de alguns alvinegros que fazem parte da mídia independente. No telão, Thiago Franklin. Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, sempre com o máximo de respeito, sempre com o máximo de cuidado, né, com quem tá assistindo, né, vocês talvez não concordem 100% com as coisas que a gente fala, como vocês não concordam 100% com as coisas que eu falo aqui no canal do TEF, é normal, é do jogo, e esse ponto que é o mais bacana, né, que todos nós tenhamos, né, um belo debate. Amigos, vamos falar aqui sobre o Botafogo, e hoje o nosso clube, ele colocou o Savarino, né, em suas redes sociais, divulgou uma foto do Savarino lá no Espaço Lunier, o jogador que teve dificuldades para sair do seu país, que é a Venezuela, chegou no Rio e já foi para o Espaço Lunier. Nesse primeiro dia, passou por exames médicos e também ali trabalhos na academia. E você vai se perguntar, Tef, o Savarino sai ou fica? Ninguém sabe. Né, você já teve uma conversa preliminar em relação ao atleta, e agora é entender o que vai acontecer com o Savarino. O torcedor que pode se animar, né, com a presença do Savarino, ele já volta o que aconteceu ano passado, sem querer ser o do contra, né, mas ano passado, não sei se todos se lembram, você tinha uma negociação que estava acontecendo com o Júnior Santos. E o Botafogo divulga a chegada do Júnior Santos na pré-temporada e o que aconteceu com o Júnior Santos depois do Júnior Santos saiu. Então quer dizer, o Botafogo ter colocado uma foto do Savarino não quer dizer nada. Que ano passado fez isso em relação ao Júnior Santos, e o Júnior Santos ele acabou indo embora, né? Foi para a equipe do Atlético Mineiro. O Savarino também, se for ficar, ele tem que demonstrar em campo que ele tem que ser titular. Não pode ser titular também pelo nome. Então é isso, cara. O primeiro ponto é resolver a questão do Savarino, né? E ver o que vai acontecer. E claro, aquilo que a gente vem sempre falando aqui no canal, diariamente, eu tô até careca de falar, o Textor tem que resolver os problemas administrativos do Botafogo, até mesmo para você desagarrar nas negociações que estão acontecendo. Você tem muitas negociações que hoje estão agarradas pelas questões que o Botafogo passa, né, de tudo o que está acontecendo. Os jogadores têm dúvidas, os empresários ficam em dúvidas em relação ao Botafogo, e você tem que resolver tudo isso o quanto antes para você conseguir montar o seu elenco visando a temporada de 2026. Né? Beijos, tamo juntos, fique com Deus, fogo neles, valeu, fui. Agora vamos ouvir Pedro Depp. Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. E eu tô de volta, não ao Rio de Janeiro, vocês podem ver pelo cenário que eu ainda estou na África do Sul, mais precisamente no Parque Kruger. Vim fazer um safari aqui sensacional. Mas vamos lá, Savarino no Fluminense? E aí? O que vocês acham dessa provável transferência de um jogador que é ídolo para muitos torcedores, saindo do Botafogo para um rival da mesma cidade? Eu vou dar minha opinião aqui, beleza? Vamos lá. De acordo com o GE, Botafogo e Fluminense entraram em acordo e a transferência de Jefferson Savarino para o tricolor das Laranjeiras dependeria apenas do ok do atleta venezuelano. Caso o negócio se concretize, e pelo que eu sei realmente está muito perto de se concretizar, o Botafogo vai receber o volante Wallace Davi,
cria da base de Xerém, de 18 anos em definitivo. Confesso que não conheço o atleta, jogou 3 partidas pelo Carioca no Fluminense ano passado, aqueles jogos que os clubes vão jogando com sub-20, não acompanhei, não conheço, mas ouvi coisas muito boas, apesar de não estar pronto, talvez, né, para já chegar jogando. É um cara que ainda está um pouco cru, é novo, mas tem um potencial aí de desenvolvimento. A Rádio Itatiaia informou que o Fluminense ainda pagaria 3 milhões de euros pela transferência, ou seja, estamos falando de quase 20 milhões de reais e mais um jovem promissor por um meia reserva que vai completar 30 anos nessa temporada. Bom, do ponto de vista do torcedor, né, aquele cara que vai ao estádio apoiar o time, consome as lives, os vídeos, né, vai lá pro Newton para ajudar o time a vencer e que inevitavelmente se apega aos jogadores, né, ainda mais os jogadores vitoriosos, né, e ainda mais a gente falando de um clube que ficou tantos anos sem vencer, sem grandes ídolos, né, o torcedor acabou se tornando carente. A saída do Savarino, ela pode ser considerada um desastre, né, para o Fluminense, então, é uma loucura. Assim, pro torcedor, cara, eu entendo quem fala, pô, isso aí é putaria, né? Pô, na moral, né? Eu já aguentei muita coisa, agora ainda vai sair o Savarino. Sem dúvida, né? O torcedor que tá pensando desse jeito, ele não tá errado. E eu imagino que muitos de vocês também, nesse momento, estejam se perguntando, porra, por que ninguém fica no Botafogo, né? Todo mundo vai embora, é muito fácil sair daqui. Né, a sensação é de que até quem não quer sair acaba sendo forçado a sair. A SAF Botafogo tem vários problemas, a gestão financeira, como também tem acertos, tá? Mas tem problemas. A gestão financeira, ela é bastante preocupante. Lá na França, né, falando de gestão temerária. Então, assim, eu acho que o Botafogo ainda erra muito ao facilitar demais a saída de jogadores importantes, tipo o John, o Jair, caras que poderiam ter ficado aqui. Eu amo o Savarino, vocês sabem muito bem disso, eu tenho camisa com o nome dele. O Savarino com a bola no pé é um baita jogador, mas é um cara muito frágil fisicamente, incapaz de fazer uma falta no jogador adversário. Ele não consegue jogar pelos lados de campo pela incapacidade que tem de contribuir nas fases defensivas do jogo. Reparem que o Botafogo está se desfazendo de jogadores, de 2 jogadores importantes, que eram considerados ídolos, mas que tinham problemas defensivos. Marlon Freitas e agora, provavelmente, o Savarino. Seria coincidência isso? Não acho. Acho que não faz. O problema aqui é a negociação ser com o Fluminense. Mas a família do Savarino quer continuar no Rio de Janeiro e aí apareceu o Fluminense. Que além do dinheiro, né, a segunda rádio Itatiaia está falando em 20 milhões de reais, ainda topa envolver, né, um jogador promissor, no caso o Wallace Davi. Então, pensando do ponto de vista do negócio, o Textor, né, todo mundo sabe, é americano. E a lógica dos esportes americanos é diferente da nossa. O negócio é muito mais profissional e muito menos passional. E como tudo na vida, tem os seus prós e os seus contras. Né? O foda é que é pro Fluminense e a gente não tá muito acostumado com esse nível de desprendimento. Então, assim, aqui eu coloquei o lado do torcedor, que fica chateado, isso é plenamente justificável, e o lado da gestão profissional, que também é justificável. O que a gente tem que cobrar é um time competitivo. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui só faz sentido se o Botafogo não desmanchar esse time titular que eu coloquei aqui para vocês, né? Se desmanchar de novo no meio do ano, aí é melhor a gente repensar a nossa SAF. É o que eu falei. Vai vender o Montoro e o Barreira no meio do ano? Fica com o Savarino, fica com o Tuco. Vai ficar com os moleques até o final? Beleza negociar o Savarino, beleza negociar o Tuco Correia. A questão é que hoje o torcedor não confia mais, como um dia já confiou, no Textor. Então, esses movimentos impopulares vão receber cada vez mais críticas e só lá na frente que a gente vai saber se o Botafogo acertou ou não. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um grande abraço para vocês e a gente vai se falando. Deixa o like, inscreva-se, faça todo esse pupurri. Valeu, galera. Bem, depois de ouvir esses pontos de vista, a primeira pergunta: que motivo vocês acham que leva o Textor a queimar o plantel do Botafogo
desvalorizando jogadores como, por exemplo, o Savarino? Para mim, este senhor não tem o menor senso do que é gerir futebol de um clube, principalmente um clube como o Botafogo. Eu entendo que gestão para ele é um mero passatempo, mas gerir futebol, principalmente num clube como o Botafogo, ele tem que montar um elenco de qualidade e este elenco ser mantido no mínimo por umas 3 temporadas. É assim que é feito nos outros grandes clubes. É assim que é feito. Não como ele faz aí, fazendo o Botafogo de um clube de barriga de aluguel. Que de 6 em 6 meses ele desfaz e faz e desfaz, desfaz e faz. Aí não dá certo. Não dá certo. Não há treinador que consiga montar o seu plano de jogo, que a cada 6 meses muda de jogador. Bom, oi Orlando, boa tarde pessoal. A gente vai acompanhando essas coisas e vai tirando nossas conclusões com as informações que a gente consegue. E infelizmente parece que as informações que chegam nem sempre são verdadeiras, às vezes são exageradas, às vezes são falsas e às vezes a gente fica sem embasamento para responder. E eu vou tentar elaborar a minha opinião para vocês diante dos fatos que a gente tem acesso. Bom, o Botafogo estava numa situação muito difícil, digamos assim, e foi preparado para ser vendido para algum financista, investidor, grupo econômico, algum capitalista que visse vantagem em investir no Botafogo, que visse o Botafogo como um produto em que ele pudesse apostar o próprio capital e, logicamente, ter um retorno interessante. Então, nós todos que somos românticos, entre aspas, apaixonados pelo Botafogo, entendemos que o clube que a gente ama, o time que a gente ama, tem que ser administrado dentro de parâmetros de respeito, de sentimento, de ética, de emoção, muito próprios daqueles que gostam como a gente gosta. Só que esses parâmetros, no geral, não tem muito a ver com os parâmetros que norteiam grupos econômicos, financistas, capitalistas, investidores, principalmente aqueles que são bem-sucedidos. Então, por mais que a gente tenha tentado se iludir, é de se esperar que quem viesse aqui disposto a botar 400 milhões, 500 milhões, 700 milhões no Botafogo para resolver os problemas urgentes que nós enfrentávamos, só viria colocar isso dentro do Botafogo caso ele tivesse a certeza que teria como multiplicar esse dinheiro. Uma segunda pergunta. Por que Textor não se importa de estar reforçando nossos rivais? Bem, nossos amigos irão responder a estas perguntas na segunda parte dessa live, ok? De qualquer modo, não deixem de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo programa, quando vamos continuar com esse assunto.
Tchau.